Olá pessoal, me permito me apresentar, eu sou o professor Nonato Santos, especialista em sistemas de injeção diesel, tá? E hoje a dica do professor está relacionado a como avaliar o injetor como reio através do seu volume de retorno. Isso é muito importante porque quando você vai fazer um diagnóstico no veículo e o motor está falhando, é necessário que você tenha um procedimento e através do volume de retorno é possível identificar quais ou qual injetor está apresentando problema. Por quê? Porque os injetores como reio, independente do fabricante, ele possui uma válvula e esta válvula tem funções assim muito importantes. Ela é responsável pela injeção e também pela qualidade da injeção e tempo de injeção. A qualidade está relacionada no volume e na característica de atomização. Ele é responsável também. Por quê? Porque se tiver desgaste nessa válvula, impacta na perda de pressão no injetor e a atomização, a injeção é comprometida. Então vejam, é muito simples diagnosticar no veículo se o injetor está com problema. Nós vamos logo mais apresentar um procedimento que vai permitir nós fazermos esse diagnóstico. Como nós falamos anteriormente, através do volume de retorno é possível nós avaliarmos se existe problema no injetor. Observe, eu estou gerando uma pressão de injeção no reio, manualmente aqui através do equipamento, e observe aqui que o volume de retorno está demasiado. Neste caso, o veículo nem entraria em funcionamento, porque toda a pressão do reio não vai ser atingida por causa desse volume de retorno demasiado. Observe aqui, ó, que a pressão não atinge nem 200 bar de pressão, que é o mínimo de pressão que é necessário para que o motor diesel venha a funcionar. Okay? Como nós podemos observar no teste, especificamente o volume de retorno, ele pode ser avaliado de duas maneiras. Ora, na partida, que o fabricante do produto, ele especifica num fator de tempo qual é o volume. E você poderia perguntar para mim, não, são tantas aplicações, por que eu não tenho esse valor que cada fabricante determina? Mas é simples. Se você tem 4 injetores e você está fazendo o teste do volume de retorno, você vai fazer um comparativo entre eles. Aqueles que tiver mais retorno na partida, vejam, na partida o motor não vai funcionar, porque a pressão do reio não vai atingir no mínimo 200 bar de pressão. Dessa forma, não vai ter pulso elétrico, não vai ter injeção, o motor não funciona. Essa é a primeira avaliação quando eu tenho a situação que o motor não funciona. Ou seja, eu dou na partida e ele não entra em funcionamento. E eu quero saber se o problema está relacionado aos injetores estourados. Agora, a outra situação é em marcha lenta. O veículo ele entra em funcionamento, mas ele tem uma marcha lenta irregular. Na aceleração de baixa, de marcha lenta para alta, ele começa a fricar, ele começa a não ter a sua rotação crescente uniforme. Então, neste caso, a avaliação é feita em marcha lenta. De acordo com o fabricante, ele vai dizer no fator de tempo qual é o volume de óleo que tem que ter de retorno. Esse retorno é denominado retorno dinâmico. Fazendo um comparativo entre os injetores que pertencem ao motor, nós vamos ver a dispersão entre eles. Se a dispersão é muito grande, significa dizer que o injetor tem problema. Agora você faria a seguinte pergunta para mim. Nonato, o que leva as válvulas de um injetor danificar? 2 fatores importantes. Primeiro,
primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é que esta válvula pode se danificar através de micropartículas abrasivas. Essas micropartículas abrasivas, elas podem ser de origem calcária, ou seja, poeira que vem do solo, que entra no tanque através da poeira, ou também partículas metálicas. Ora, as partículas metálicas são partículas que se desprendem das partes móveis internas do sistema. Mas tem uma contaminação por partícula mais interessante, que é da parte superior do tanque, a oxidação. Então, aquele pó de ferrugem, devido à água no combustível, cai e passa pelo sistema. E você faria a seguinte pergunta: e o filtro? O filtro não faria a função dele? Não, o filtro faz. Mas acontece que nós estamos falando de micropartículas, partículas muito pequenas que o filtro não teria condições de sustentar, tá? Principalmente quando ele satura, ok? Então, diante desse detalhe, nós temos as dicas técnicas que é muito importante. Agradeço a presença de vocês. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os profissionais, para que essa informação chegue. Até lá, um abraço.